Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 25º dia de leitura do livro Silêncio de Adão, do autor Larry Crabb. Hoje estaremos iniciando o capítulo 10, Homens que exigem ajuda dos outros, a paixão da carência. Sou o pastor Patrick Ribeiro e já te convido a curtir, comentar e compartilhar este áudio para outras pessoas. Vamos lá? O namoro havia sido conturbado. Talvez fosse esperado na idade deles. Ela com 30 e poucos anos, ele chegando aos 40. Depois de tantos anos de vida como solteiros, eles tinham convicções firmes. O passado de inocência e idealismo sonhador ficara para trás. Não estavam mais desesperados para casar. Estavam determinados a não cometer um erro. Tinha sido difícil, e ainda era difícil, há apenas 3 semanas do grande dia. Mas algo os mantinha juntos. Ele achava que era amor. Ela acreditava nisso, mas não tinha certeza. As dúvidas surgiam com força, mas quando ela se sentia usada. Às vezes parece que sou como sua mãe, que você sempre quer que eu esteja presente, servindo-lhe leite e biscoito quando você chega da escola. E odeio isso. Odeio me sentir assim. A imagem, ela como mãe dele, vinha à mente dela com mais clareza sempre que ele manifestava mágoa por algo que ela fez ou deixou de fazer. Ele parecia patético demais, como uma criança perdida. Aquela mesma imagem também me vinha à mente, embora não com tanta força, quando ele se queixava de fadiga, estresse no trabalho ou preocupação com a saúde. E achava isso compartilhar ou ser vulnerável quando as lutas ela se sentia pressionada a ajudá-lo. Em um momento extraordinariamente raro e verdadeiro, após mais uma longa discussão a respeito dos sentimentos dela sobre o assunto, ele admitiu: não consigo enfrentar um problema sem me ver como uma criança. Sempre que lhe digo que estou sofrendo, pareço um garotinho. Talvez eu queria que você seja minha mãe. Quando eu era bem pequeno, a única vez que me lembro de ter notado ternura da parte da minha mãe foi quando eu estava sentindo dor. Ela interrompeu em lágrimas. Houve uma longa pausa. Uma lembrança lhe passou pela mente. Fraturei o pulso no 5º ano. Caí da bicicleta. O osso perfurou a pele e ficou exposto. O médico teve de recolocá-lo no lugar. Eu estava morrendo de medo. Lembro-me de ter visto minha mãe em pé ao lado de meu leito no pronto-socorro. Nunca me senti tão protegido, tão amado. Vi isso nos olhos dela. Ele soluçava. Ela sentiu o impulso de tocar nele, mas aquela imagem de mãe voltou. E o impulso de tocar nele pareceu-lhe impuro. Passaram-se alguns segundos, 1 minuto. Ele parou de chorar e ergueu a cabeça. Você se sentiu assim agora? Como minha mãe? Como eu quisesse que você cuidasse de mim? Ela hesitou e depois respondeu em voz baixa: senti. E gostaria de não ter sentido. As lágrimas dele estancaram imediatamente. Olhou para ela, aturdido e com raiva, e disse quase gritando: é tão errado assim eu querer que minha noiva sinta um pouco da minha dor? E isso faz de você minha mãe? Será que um homem nunca pode querer que sua mulher esteja ao seu lado para o apoiar? Mais lágrimas. Agora ambos choravam. Sentiam-se frustrados. A escuridão se aproximava. O que vamos fazer? Perguntou ela. Não sei. Os homens não autênticos recebem o que imaginam que necessitam. Os homens não autênticos, movidos pela paixão da carência, tentam receber isso dos outros. Uma senhora me disse: quando ouço o carro do meu marido entrar na garagem no fim do dia, meu coração afunda. Sinto-me imediatamente mais cansada do que antes. Sou dona de casa com 3 filhos para cuidar o dia inteiro. E o quarto está a caminho. O que ele faz para deixá-la assim? Perguntei.
Sentado ao lado dela, ele tentava parecer bravo e magoado ao mesmo tempo. Milhares de coisas, respondeu ela. Pode ser um suspiro quando ele passa pela porta, ou um comentário sobre o trânsito no caminho de casa. Às vezes ele me diz que está muito cansado. Pode ser qualquer coisa, mas é sempre sobre ele, sobre o que está errado, como se eu pudesse fazer alguma coisa. Mesmo quando ele pergunta como estou, sinto-me na obrigação de perguntar como foi o seu dia. Se ele me ajuda a preparar o jantar, recebo aquele olhar que me força a dizer como ele é maravilhoso. E se faço alguma coisa especial para ele, mesmo que seja minúscula, como uma saudação carinhosa, ele agradece muito. Isso me faz sentir que ele precisa realmente de mim, que é melhor eu continuar a servi-lo, senão ele vai ficar muito magoado. Às vezes, quando ele é atencioso demais, acho que ele quer que eu esteja disposto a uma relação sexual, mas muitas vezes não é isso. Não sei como explicar de outra maneira. Tudo o que ele faz dá a entender que devo estar à sua disposição. Muitos homens carentes escondem melhor as suas carências que o marido dessa mulher. São muito mais sutis e másculos ao expressarem suas necessidades. E cada um de nós segue o padrão dos homens agressivos ou carentes em várias fases de nossa vida. Não existe essa história de ser um homem só do padrão 1 ou só do padrão 2, mas um padrão se torna muitas vezes o tema de nosso estilo de relacionamento. O homem que normalmente segue o primeiro padrão vive pensando que os outros devem estar à sua disposição. Seu senso de carência é tão real, tão profundo, tão premente, que perder compreensão ou atenção lhe parece totalmente razoável. Sua vida depende de receber essas coisas. Um homem do padrão 1 se caracteriza por sua carência, exatamente como alguns homens de hoje se caracterizam por suas inclinações homossexuais. Para os homens homossexuais, não sair do armário e não verbalizar seus desejos lhe parece uma traição à sua identidade, uma violação de algo básico dentro deles que pertence à essência de sua natureza. O mesmo ocorre com os homens cuja carência parece fazer parte do âmago do seu ser. Eles se sentem mais confortáveis e ativos quando alguém cuida deles. Mais que tudo, eles se consideram carentes e alguém deve atender às suas necessidades. E, quando se sentem decepcionados, quando alguém não os ajuda como esperado, esses homens que se caracterizam por suas carências acham que foram profundamente negligenciados. A justiça não foi feita. Seus direitos lhes foram negados. A comunidade humana foi desumana. O resultado é raiva, claro. O ressentimento ferve e parece legítimo. E o ressentimento legítimo é acompanhado de vingança legítima. Pense na felicidade com que nossa boca despeja comentários sarcásticos. Atacamos os outros com palavras que machucam. Talvez os ferimentos sejam leves, como cortar o dedo com papel, mas dói. Essa é a intenção, claro, machucar alguém que não atendeu às nossas necessidades. Os homens governados pela paixão da carência são vingativos, se não com o sarcasmo e palavras cruéis, com irritabilidade, mau humor ou indiferença. A esposa que deixa de cuidar do marido movido pela carência tem um preço a pagar. Da mesma forma, os amigos desse homem. No entanto, os homens carentes não enxergam o dano que causam. Aos seus olhos, os fracassados são eles, não a pessoa e os amigos. O homem carente, quando confrontado com sua crueldade, reage como um mendigo morto de fome que foi pego furtando pão. Olhe, acho que o que fiz foi errado, tenho certeza disso, mas você precisa entender minha situação. E pela fome que sinto, não estou pedindo demais. Certo homem adquiriu o hábito de andar pelo bairro da Luz Vermelha, à procura de uma prostituta ou de assistir um show de nudez, sempre convencido de que seu pecado não chegava aos pés do modo rude com que sua família o tratara
na infância, nem do modo com que sua esposa falhava com ele. As décadas de experiência como terapeuta me fazem supor que 9 entre 10 homens se aborrecem mais com a decepção que os outros lhe causaram do que com as feridas que eles causam aos outros. E principalmente os homens casados se aborrecem com a maneira como as esposas falham com eles. Os homens governados pela carência se beneficiam do fato de que nossa cultura está comprometida em não culpar a vítima. Por exemplo, quando os pais não cuidam de um bebê como deveriam, não responsabilizamos a criança pelo erro dos pais, nem pelo dano que o erro causou. Defendemos a criança e fazemos o possível para protegê-la de futuros danos. Provavelmente estamos levando longe demais essa proteção. Negamos a responsabilidade das vítimas adultas de sofrerem dignamente e continuarem a fazer o bem. Permitimos que a gravidade dos erros das outras pessoas contra nós chegue ao ponto de nos cegar ao chamado imutável de Deus para sermos santos. À medida que o garotinho negligenciado pelos pais amadurece, precisamos ser cautelosos para encorajá-lo a desenvolver uma identidade construída em torno das oportunidades de agir como um homem, não em torno de seu sofrimento e carência. No entanto, esse tipo de identidade só se desenvolve por obra do Espírito Santo. Normalmente, ninguém se vê como ser criado à imagem de Deus, cujo chamado mais sublime é refletir a imagem desse Deus invisível. Há assuntos mais urgentes exigindo atenção, como conseguir o que precisamos para sobreviver e o que precisamos para viver com mais conforto. Os homens que enfrentam a falência quase sempre se esforçam mais para descobrir como pagar suas contas do que aprender a conhecer a Deus. Nenhum dano provocado por outras pessoas e nenhuma circunstância da vida pode destruir a imagem de Deus dentro de nós ou anular sua ordem para refletirmos essa imagem de modo digno, mas tendemos a pensar de outra maneira. O sofrimento fala tão alto que temos dificuldade de ouvir o chamado de Deus para vivermos como homens. Violar a imagem de Deus em razão de transações comerciais contrárias à ética ou seduzir a mulher de outro homem talvez sejam atos insignificantes. Todos nós lutamos contra coisas que não parecem tão más assim, principalmente quando nos sentimos decepcionados. Somente quando o Espírito de Deus, por meio de sua palavra, expõe os pensamentos e as atitudes do coração é que vemos com clareza. Somente a partir daí, a paixão dominadora da carência será reconhecida pelo que é, uma base pecaminosa de relacionamento com os outros que não é digna dos homens. Chegamos ao final do 25º dia de leitura e demos aqui uma introdução sobre os homens que exigem a ajuda dos outros, a paixão da carência. E o autor aborda que essa carência exagerada, essa necessidade de ajuda do outro é o primeiro padrão nocivo de comportamento do homem. Amanhã daremos sequência, o autor vai trazer para nós um exemplo bíblico de um homem que foi levado para viver esse momento de carência, um homem que desenvolveu sua vida com base nessa carência. Espero que você possa estar com a gente e curta, comenta e compartilha e seja abençoado. Deus te abençoe até amanhã. Tchau.